Gravação iniciada. Ok, doutores, iniciando a sessão, passo a palavra ao doutor Jorge. Doutor Jorge, o senhor está cansado de falar alguma coisa? Não. Então tá. Então, é o item 157 da pauta. 56 a gente já votou. A empresa é a Clean, né, do Brasil. O processo final 2009-78. Está com a palavra, doutor. O Vinícius ainda não voltou, viu? O Vinícius ainda não... o Vinícius não voltou. Eu entendi, o Vinícius não votou. Votou em quê? Aí já fiquei preocupado em não ter votado no outro. Tá bom? O Vinícius não está na sala, na verdade. Não, tem razão. Vou ver aqui com ele se está tudo bem. Vinícius. Tá voltando aí, então. Tudo bem, doutor Vinícius? A gravação já começou, tá? Tá, ok. Só que não votamos nada, só apregoei o item 157 da pauta, que já está de relatoria do doutor Jorge. Está com a palavra, doutor Jorge. Não volto. CHLM do Brasil Indústria e Comércio Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Na manifestação de inconformidade foram trazidas as seguintes questões. Do cerceamento de defesa. É transcrita a legislação pertinente que dispensa a leitura por ser de conhecimento da turma. Portanto, não se toma conhecimento das seguintes questões. A questão posta na jurisprudência e na doutrina. Passa-se a análise. O recorrente transmitiu perda pleiteando o reconhecimento do direito ao ressarcimento e compensação de saldo do credor de IPI apurado no segundo trimestre de 2004, mediante despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, interferiu o pedido. O débito consolidado foi composto da seguinte forma. Verificou-se os seguintes motivos. 1. Glosa de créditos considerados indevidos. 2. Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. E 3. Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do perdicumpi. Contra esse despacho decisório foi interposta manifestação de inconformidade, acompanhada de documento, no qual o interessado alega inicialmente que o saldo credor do período anterior constante no demonstrativo de crédito de R$11.000, enquanto no perdicumpi o valor informado seria de R$146.000. Alegou que esta divergência provavelmente decorre das glosas praticadas na análise do crédito relativo ao quarto trimestre de 2003, objeto do processo, as quais não puderam ser contestadas naquele processo, porque o contribuinte não teria conseguido acessar as informações complementares detalhadas a respeito desse crédito. Tópico: da manutenção do cerceamento de defesa pela decisão recorrida. É alegado às folhas 04 do recurso voluntário. Feitas essas considerações, quanto ao pressuposto fático e jurídico do direito de crédito ao contribuinte, a empresa ressalva que a aplicação reflexiva da decisão administrativa no processo administrativo de final 89 não afastou a preliminar de cerceamento de defesa como referido no voto para efeitos do presente processo. O fato de o contribuinte ter recebido o necessário conhecimento das glosas relativas ao processo principal não gerou por via de flecha a supressão do desconhecimento para com os créditos objeto deste processo. Assim, o estranhamento das condições que cercearam a defesa do contribuinte no processo principal não gera efeitos reflexos nos demais processos, posto que não existe identidade integral entre todos os créditos tomados, assim como entre todas as peculiaridades de cada processo administrativo. Indispensável o seguinte relato. O recorrente transmitiu perdicumpi, pleiteando o reconhecimento do direito ao ressarcimento e compensação do saldo credor de IPI apurado no segundo trimestre de 2003, no valor de R$42.000, que ensejou o processo administrativo fiscal de final 89, mediante despacho decisório à Delegacia da Receita
valor de R$39.000, em virtude de glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Contra este despacho decisório foi interposta manifestação de inconformidade tempestiva, acompanhada de documentos, na qual o interessado alega inicialmente a nulidade por cerceamento de defesa, porque não teria conseguido acessar as informações complementares detalhadas a respeito do crédito, pois a consulta no endereço eletrônico da RFB que constou no DD retornava apenas uma mensagem de erro, não disponibilizando os demonstrativos em questão. Diante dos movimentos constantes nos autos, tal alegação foi considerada plausível pela DRJ em Porto Alegre, o que motivou o retorno do processo à repartição de origem para que fosse dada ciência ao contribuinte do teor do demonstrativo referente ao detalhamento do crédito, que então já se encontrava disponível no site da RFB, com abertura do prazo de 30 dias, a contar da ciência, para a apresentação de nova manifestação de inconformidade, se assim desejasse. Indisposta, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, acompanhada dos documentos, no qual alega inicialmente a tempestividade da manifestação e, quanto ao mérito, contesta as glosas praticadas. O artigo 210, parágrafo único do Código Tributário Nacional estabelecem que os prazos fixados na legislação tributária são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início, incluindo, se o de vencimento e que só se inicia o vencente de expediente normal na repartição em que corre o processo deve ser praticado o ato. Dessa forma, no presente caso, o prazo de 30 dias concedido para a apresentação de nova manifestação de inconformidade iniciou-se no dia 14 de junho de 2012, que caiu numa quinta-feira e encerrou-se no dia 13 de julho de 2012, sexta-feira, sendo que nas duas datas o expediente da repartição foi normal. Por decorrência, a manifestação de inconformidade foi apresentada fora do prazo, em 16 de julho de 2012. Ao contrário do que afirma o interessado, não foi apreciada pela turma da Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre, o que torna definitivo, na esfera administrativa, o despacho decisório. A turma da Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre proferiu acórdão de manifestação de inconformidade, com a seguinte ementa: a empresa foi intimada do acórdão, via aviso de recebimento, em 29 de novembro de 2012. A empresa não ingressou com recurso voluntário. Logo, para o processo administrativo fiscal de final 89 houve a decisão administrativa definitiva, não havendo assim repercussão no presente processo. Um adendo quanto ao tópico da discussão judicial do débito oriundo do processo administrativo de final 89. É alegado às folhas e 15 do recurso voluntário. Para tanto, o recorrente informa que procederá, após o término do processo forense, na interposição de ação anulatória de débito oriundo da glosa dos créditos de IPI que dizem respeito ao processo administrativo de final 89. Neste processo judicial, o contribuinte procederá no depósito da exigência discutida, cabendo por este motivo ser analisada na esfera administrativa os argumentos que não foram conhecidos na manifestação de inconformidade relativa ao processo administrativo, visto declarado intempestiva. Portanto, trata-se de uma proposição, esclarecendo que não consta nenhuma informação ou petição a respeito do assunto no presente processo. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e parte nego provimento ao recurso do contribuinte, e com o voto, Jorge Murabudi, relator. Ok, doutores. Passo a palavra. Oi. Totalmente, houve uma pequena divergência de valores no auto e no voto, o que vale a voto. Segundo, Desculpa, Jorge, você pode falar de novo? Porque eu tem uma obra aqui no meu prédio e eu não consegui te entender. houve uma pequena divergência entre o áudio e o voto, o que vale é o voto. Tá. E esse mesmo caso foi julgado na sessão passada.
Ok, passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok, doutor Walker. Todo mundo congelou ou eu que estou congelado? Acho que sou eu, né? Espera aí. Eu tô te vendo, Gilson. Ok. Agora, tá, beleza, foi. Doutor Walker. O relator. Ok, doutor Zé Renato. Relator. Doutor, o Zé Renato está congelado para vocês também? Já. Ah. Quando? Aí mexe? Também. Não, mexeu. A careca dele tá dando reflexo aqui. Eu não consigo enxergar o Zé também. Só a careca tá virada pra cá. Eu tô enxergando ele bem e mexendo. Termina a votação aí, eu tô que minha escutando. internet tá ruim. Eu vou ter que Termina aí, eu tô Se escutando. mexe aí, Rafael. Eu tô aqui. Vou ter que colocar óculos de sol para enxergar o Zé. Viu? Mas tá bonito esse sol aí atrás, hein? Tá ruim, né? Tá horrível, eu também tô achando. Tá vendo a chuva que tá marcando aqui, tá feio. Tá, então o Zé foi. Corinto. Acompanha. Rafael. Opa, o relator, presidente. Denise. O relator, presidente. Também voto com o relator, mas eu acho que a minha internet está ruim, porque vocês estão parando geral. A minha também. A tua também? Também. Acho que tá em todo lugar, né? Que aqui também vocês param e começam. Ah, vocês também? Tá, A minha tá também. todo mundo assim? A minha também tá travando. Ah, então não é problema só do... Não, então não vou nem trocar. Eu ia trocar pro celular, mas já vi que não. É que a sua tem um gravame, né? Tem? Tem. Olha. Você tem que precisar pagar a conta, né, bicho? Ah, tá. É verdade. Eu também voto com o relator. 157. Negado provimento por unanimidade. Vamos para o 58. Exata, consultoria empresarial. O senhor pode continuar, doutor Abud? Olha, Ou sua voz está cansada? não, eu vou fazer mais um de pouco. Ah, obrigado, pô, senhor. Para economizar minha voz, eu posso direto pro voto. Pode, doutor. Muito obrigado. Qual é o número da pauta, presidente? É o 158. Final do processo 2011-87, a recorrente é exata. Arista Lificiência do Brasil Indústria. Desculpe. Calma aí. Agora vai. Agora vai. Exata Contabilidade Empresarial Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Tópico. Do pleito. O contribuinte acima identificado apresentou, via formulários, pedido de restituição de contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, ambos retidos na fonte e sem facilidade de dedução, nos termos das instruções normativas citadas. Em complemento à sua petição, o interessado apresentou os DARFs recolhidos por Qualimarcas com exportação de cereais limitada, ainda que os DARFs apresentados sejam citados como parte comprobatória do pleito do interessado. Os mesmos não foram objeto de análise neste processo, haja vista pertencerem a outro contribuinte. Tópico. Da DCOMP. Para utilização do crédito acima pleiteado, o interessado informa a transmissão da DICOMP, compensando com diversos débitos. Em sua petição, o interessado alega direito creditório de contribuições retidas na fonte pela emissão da nota fiscal 64, em 20 de novembro de 2008, por serviços prestados, a título de honorários antecipados, no período de maio de 2005 a julho de 2007. Cujo fato gerador foi objeto de análise e rejeição no processo de final 39. Tópico. Da ação fiscal e processo administrativo fiscal de final 39. Em 12
Em subsídio da análise, faz-se necessário algumas observações sobre o processo citado pelo interessado, haja vista que a nota fiscal 64 também foi objeto de análise. Para maiores elucidações, foram extraídas do citado processo e anexadas ao presente as cópias de folhas listadas, donde conclui-se: a. O processo trata de auto de infração IRPJ, o qual culminou no termo de verificação fiscal, lavrado em 20 de novembro de 2009, referentes aos anos calendário 2004 a 2007, abaixo, parcialmente transcrito, que faça o seguinte resumo: da omissão de receitas, valores considerados inicialmente como empréstimos da empresa Minas Esporte Limitada. Procedimento fiscal de fiscalização levado e feito junto a Flávio Ferreira de Oliveira para os anos calendário de 2004, 2006 e 2007, solicitando que nos fossem apresentados extratos bancários de contas correntes de sua titularidade, cônjuge dependentes, sobre os depósitos mais significativos efetuados na conta corrente de titularidade do senhor Flávio Ferreira de Oliveira. Exata Contabilidade Empresarial Limitada informou a fiscalização que contraiu empréstimos a juros com empresa interligada, Minas Esporte Limitada. Foi também deflagrado procedimento fiscal de diligência junto a Minas Esporte Limitada, com o fito de ratificar os empréstimos em tela. Em 10 de novembro de 2008, recebemos resposta da Minas Esporte Limitada informando que não realizou quaisquer tipos de operações com a empresa Exata. Em 9 de dezembro de 2008, Exata Contabilidade Empresarial Limitada esclareceu em relação a tais empréstimos que, com a resposta enviada pela Minas Esporte Limitada, em atendimento a termo de intimação, negando de forma unilateral a existência da operação de empréstimo e considerando que os valores foram efetivamente remetidos através da agência do Banco do Brasil situados em PUMG, onde está localizada a sede da contratante sua interligada, decidiu-se que as remessas de numerário passam a ser tratadas como antecipações de honorários realizadas pela própria contratante Moca Trading Company Limitada, para tanto emitiu a nota fiscal 64 datada de 20 de novembro de 2008 e ato contínuo refez sua contabilidade. Os valores em documento, tratados inicialmente como empréstimos e posteriormente como antecipação de receitas que culminaram na emissão da nota fiscal 64 em 20 de novembro de 2008, estão discriminados abaixo. Como se vê, inicialmente o senhor Flávio Ferreira informaram a fiscalização que os valores em documento tratavam-se de empréstimos, inclusive com o encaminhamento de planilhas que supostamente controlariam tais empréstimos. Em seguida, extremamente tendo conhecimento da resposta da Minas Esporte Limitada, entenderam por bem emitir a nota fiscal 64 por conta de 20 de novembro de 2008, comportando todos os valores inicialmente tratados como empréstimos, que passaram a ser tratados como antecipação de receitas. Ademais, deve-se observar que a questão em análise também não comporta o tratamento de postergação de imposto pelo simples fato de não ter havido nenhum recolhimento de formas cumprida pela Exata Contabilidade Empresarial Limitada. O resto da leitura do fragmento dispenso. B. O contribuinte manifestou inconformidade parcial, intempestivamente, junto à Delegacia Regional de Julgamento. A parte não impugnada foi desmembrada para o processo de final 57, com controle transferido para parcelamentos em outros processos. C. A Delegacia Regional de Julgamento pronunciou-se através do acórdão, no qual acata parcialmente a decisão e corrobora o entendimento quanto à nota fiscal em 64, parcialmente transcrito, que a leitura dispenso. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proferiu o acórdão nos autos do processo administrativo de final 39, referendando o procedimento da fiscalização de levar à tributação as receitas auferidas indicadas abaixo, nas datas em que foram depositadas na conta do sócio da empresa e não na data de emissão da nota fiscal 64. Trago à colação o seguinte fragmento do voto, onde destaco: os valores constantes das notas fiscais, aceitas pela fiscalização como comprovação suficiente da origem dos depósitos,
foram devidamente excluídos da apuração dos depósitos sem origem comprovada e as notas fiscais, cujos valores foram considerados na planilha como receitas contabilizadas, foram emitidas no ano 2005. Portanto, situação diferente da narrada anteriormente, em que um extrato datado de março de 2008, trazido um recurso como se tivesse ocorrido em outubro de 2008 e uma emissão de nota fiscal que só foi emitida após a suposta credora da contribuinte, a empresa Minas Esporte Limitada, ter negado a veracidade dos empréstimos. Por fim, não há como deixar de recordar que a empresa alterou a contabilidade para reconhecer os valores com antecipação de honorários. Assim, claro está que não ocorreu falta de uniformidade no reconhecimento de receitas, mas sim, o tratamento adequado de reconhecimento de receitas conforme preceitua a legislação em vigência. É trazido o tópico referente a uma legislação aplicável que dispensa a leitura. A leitura do voto prossegue no seu final, da análise dos documentos que instruem os autos, especialmente o termo de verificação fiscal. Trata-se de A. Não existe qualquer dilema entre a data em que a fiscalização deve levar à tributação as receitas auferidas, quando foram depositadas na conta do sócio da empresa, ou quando da emissão da nota fiscal em 64, em 20 de novembro de 2008. É um falso dilema apresentado pelo recurso voluntário. B. O que foi a dissimulação da ocorrência do fato gerador do tributo, em prejuízo à fazenda pública. C. Por conseguinte, não existem créditos de retenção de PIS/PASE e COFINS referentes à nota fiscal 64, datada de 20 de novembro de 2008. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego o provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Minabudi, relator. Ok, doutor Jorge, passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, só um esclarecimento do Jorge. Você não acha que você conclui que a nota fiscal, ele não teria o direito pela nota fiscal, porque a nota fiscal, ela dissimula o fato gerador. Agora, pelo fato em si, o que são os serviços prestados, não seria o caso também de falar da perda do prazo para pedir, porque a nota fiscal são de 2 anos depois dos fatos geradores, certo? Se você me permite, Vinícius, minha conclusão é pautada no código do CARF. Eu gasto um tempo considerável para narrar os fatos do processo de final de 39. Isso é fundamental, porque lá é que houve a ação fiscal. Lá é que foi apurado a falsidade da nota. E esse processo foi até o CARF. Tanto é que eu transcrevo o voto. E esse processo, ele conclui que não houve prestação de serviços, que tudo foi uma fraude, uma armação. Portanto, a emissão da nota, ela só se deu para amparar uma entrada de numerário. Então, aí que está o ponto que eu estou tentando entender, Jorge, porque, na verdade, houve prestação de serviços ao longo de um tempo. A nota ela vem sintetizar... Por que você diz isso? Porque houve a tributação no outro processo e tudo mais. É que a nota não está refletindo a realidade das prestações de serviço que foram realizadas. Eu não
Da onde você tirou essa conclusão, Vinícius? Tem um quadro das receitas auferidas e das prestações de serviço, que totalizaram aí 666 mil e tralalá, o número da besta. Então, assim, se houvesse retenção, deveria ser de acordo com, vamos dizer assim, a prestação de serviço, a data que foi efetivada essas prestações e tudo mais, que está tudo considerado no outro processo. Então, quando a DRJ afasta a pretensão da recorrente, ela afasta por duas questões, basicamente. E aqui eu vou reproduzir o que a DRJ está falando. São dois pontos, basicamente. Primeiro, que o período já teria sido ultrapassado para pedir. Segundo, que ela não seria a pessoa, o titular para pedir a restituição do indébito dessas retenções. Então, esse é o argumento da DRJ. O teu argumento é só, parece-me que se concentra, vamos dizer assim, na imprestabilidade, digamos, da nota fiscal. Mas a nota fiscal poderia ser superada se os serviços tivessem realmente sido... Veja, permita-me, eu transcrevo no meu voto termos de verificação fiscal do processo final 39, folhas. Está claramente que não houve conclusão dos serviços prestados. Não houve o serviço. Não, houve a prestação, tanto que de ofício, porque estava vendo no outro processo, há um procedimento fiscal para exatamente apurar os serviços prestados. E teve uma autuação no outro processo, exatamente porque chegou-se à conclusão ao final que foram prestados vários serviços ao longo de um tempo aí, que eu posso citar aqui, que são os entre 2005, maio de 2005, a julho de 2006, totalizando aí o valor de 666 mil e não de 710 mil, como consta da nota fiscal. Tá? Então, a nota fiscal, ela foi emitida durante o procedimento de fiscalização. Então, essa nota fiscal, ela não seria, vamos dizer assim, válida, porque exatamente ela não reproduz a realidade dos fatos e foi já durante o procedimento de fiscalização. Então, assim, que houve a prestação de serviço, houve, não nos termos da nota fiscal. A nota fiscal, ela é inidônea para demonstrar a realidade dos fatos. Muito bem, houve a prestação de serviços, aí o que acontece? A DRJ, ela chega à seguinte conclusão: se a receita a ser tributada é aquela de 666 mil, então é a empresa Quali que teria legitimidade para pleitear a repetição do indébito. Todavia, o direito já decaiu em face do decurso do prazo de 5 anos contado desde o pagamento ocorrido em 16/12/2008. Então, esses são os dois fundamentos utilizados pela DRJ para afastar, ou seja, quer dizer, ela faz essa análise que você fez, a nota fiscal realmente não reproduziria toda a prestação de serviços que houve, houve prestação de serviços entre esses períodos aí de 2005 e 2006, e se crédito há, quem deveria postular o crédito seria a empresa Qualis, só que isso aí já passou o tempo, não dá mais para acontecer isso. Então, esses são os fundamentos da DRJ. Eu acho que são
ao meu ver, aqui nessa análise sumária, parece que estão corretos, porque exatamente no outro processo houve a tributação dos serviços. Ok, não tem problema nenhum. Eu incluo nas conclusões. Ok, porque você só precisaria realmente fazer esse ajustezinho aí no final, porque você já traz tudo isso, essas considerações. Então, eu acho que é mais um ajuste nesse final mesmo. Sendo assim, com o relator, presidente. Ok, obrigado pelas considerações, doutor Vinícius. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. O relator. Doutor José Renato. O relator, presidente. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. O relator. Eu também voto com o relator, de forma que o item 158 foi negado o provimento por unanimidade. Passo agora ao item 166 aí, mas é do Jorge de novo. Jorge, você está cansado, Jorge? Jorge. Bastante boas. Eu estou preocupado com a sua voz, com as suas cordas vocais. Se o senhor quiser intercalar, depois eu vou mudar. Tá bom, então vou intercalar em prol do seu cansaço vocal. Obrigado. Então, vou passar para o item 176. De relatoria da doutora Denise. Seccional Brasil, processo final 2009-42. A senhora está com a palavra, doutora Denise. Viu, Walker, como é que ele fica cansado? Eu percebi agora. Esse caso aqui é aquele caso que nós julgamos ontem, do presidente Gilson, sobre a possibilidade da manutenção do crédito de IPI para compensação ou ressarcimento de trimestres anteriores. Ou a impossibilidade, no caso? Isso, a impossibilidade. Posso ir para o voto, presidente? Pode ir para o voto. Bom, no recurso voluntário, estou ainda no relatório, no qual defende a possibilidade de transferência dos créditos acumulados em trimestres anteriores, traz jurisprudência desse conselho nesse sentido, trata também de ofensa ao princípio da irretroatibilidade da lei esculpida na Constituição Federal e no artigo 106 do CTN, com relação à glosa proveniente à aquisição de formalizadas à empresa, optantes pelo sistema de tributação simples, diz que todas as notas fiscais que deram origem ao crédito glosado são os mesmos, são os modelos 1 ou 1A, sendo assim, todas conferem direito ao crédito na forma do artigo 165 do RIP de 2002. Por fim, requer que seja recebido e admitido o presente recurso, seja reconhecida a nulidade de despacho decisório, pela inadmissibilidade da transferência de saldos acumulados no trimestre para períodos subsequentes, e a glosa decorrente de créditos de empresas supostamente optante pelo simples. Dessa forma, aqui já no voto, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele tome conhecimento. Conforme relatado acima, os motivos do indeferimento parcial encontram-se indicados no despacho decisório, nos seguintes termos, que o valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado em razão da ocorrência da glosa de créditos considerados indevidos e a constatação de que o saldo passivo de ressarcimento é inferior ao do pleiteado. Aqui, o tópico 2, eu trato dos saldos credores em trimestres anteriores. A questão fundamental a ser decidida nesse julgamento se refere à possibilidade de saldos credores IPI apurados em trimestres anteriores, comporem o saldo ressarcível apurado em um trimestre posterior para compensação de tributos devidos pelo sujeito passivo. Tal vedação encontra-se sua fundamentação em diversos instrumentos normativos editados pela Secretaria da Receita Federal em cumprimento ao comando previsto no artigo 11 da Lei 9.779 de 99,
Aqui eu cito a lei, a instrução normativa de 2010, número 210 de 2002, da leitura do artigo 14, observa-se que, seu parágrafo 1º, a permissão para manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de débitos de IPI relativos a períodos subsequentes. O parágrafo 2º prevê, por sua vez, que a possibilidade do ressarcimento de crédito IPI passivo de ressarcimento remanesce ao final de cada trimestre. O 3º, referido artigo, delineia o significado de crédito IPI passíveis de ressarcimento, enunciando que seriam passíveis de créditos presumidos do parágrafo 1º, inciso 1º, apurados no trimestre calendário, e os créditos provenientes de entradas de matéria-prima, produtos intermediários, material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre calendário. Aqui eu cito também a instrução normativa 203 de 2003 no mesmo sentido. Cito a 460 de 2004 também no mesmo sentido, posso ter sido redundante. Não há margem de dúvida que o parágrafo 1º do artigo 16 admitia a manutenção da escrita fiscal dos créditos remanescentes, desde que fossem utilizados para a dedução de débitos IPI de períodos subsequentes à própria empresa ou da empresa para a qual o saldo fosse transferido. O parágrafo 2º apenas reconheceu o direito ao ressarcimento ou compensação dos créditos remanescentes passíveis de ressarcimento. O inciso 2º do parágrafo 4º, contudo, especificou com clareza solar quais créditos eram considerados passíveis de ressarcimento, dentre eles aqueles relativos à entrada de matéria-primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização escriturados no trimestre calendário, ou seja, os créditos remanescentes que faz alusão ao parágrafo 2º refere-se apenas ao valor do crédito escriturado naquele trimestre calendário. A instrução normativa autorizou a manutenção dos créditos correspondentes a períodos anteriores, mas nunca autorizou que eles fossem utilizados para compensação ou ressarcimento, apenas para dedução de débitos IPI de períodos subsequentes da própria empresa, ou da empresa para a qual o saldo fosse transferido. Isso aqui é uma citação do Andrada Márcio Canudo Nabal. Aqui eu citei outras instruções normativas. Ainda não há que se falar em ofensa ao princípio da retroatividade esculpida na Constituição Federal no artigo 106, pois, como demonstrado acima, após a entrada em vigor da Instrução Normativa 210 de 2002, somente é passível de ressarcimento o saldo do credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência, em atendimento este acompanhando em diversas instruções normativas, inclusive na vigente à época dos fatos, Instrução Normativa 460 de 2004. Ou seja, o saldo credor acumulado no trimestre anterior não pode ser objeto de pedido relativo ao trimestre posterior. Assim, cada PER deve ser com saldo credor passivo de ressarcimento apenas aquele trimestre indicado como trimestre de referência. Além disso, o saldo credor de um trimestre não integralmente aproveitado na forma de ressarcimento e compensação pode ser transportado para o período subsequente, mas apenas para compensação de débitos do imposto em conta gráfica do IPI, e não para compor o saldo credor ressarcível do trimestre calendário seguinte. Vale dizer que o saldo credor apurado em um trimestre não é ressarcível em relação aos trimestres subsequentes. Tal determinação não é preciosismo nem formalismo, uma vez que o pedido acumulado de saldos períodos anteriores implicaria uma dificuldade extrema do controle de créditos. É justamente por tal motivo que o legislador ordinário delegou a competência à Receita Federal para editar normas regulamentares acerca da forma de aproveitamento desse crédito, que desvirtua o princípio da não cumulatividade, a que alude o artigo 11 da Lei 9.799 de 99. E sendo uma norma de renúncia fiscal, deve ser interpretada literalmente. Aqui eu transcrevo alguns julgados da Câmara Superior. Ainda consta da decisão recorrida a seguinte informação. Aqui eu trago todos os cálculos, ele fez uma reconstituição, né? A autoridade fiscal e a DRJ trouxe para provar que realmente os saldos acumulados foram desconsiderados. Desse modo, não merece reparos a apuração da autoridade tributária, uma vez que seguiu de forma precisa os limites procedimentais tratados na legislação de regência do ressarcimento e compensação do IPI. Esse é um tópico, senhor presidente.
Da glosa, motivo 7, no caso, optante por simples, também eu me abstenho de ler, porque isso aqui é a literalidade da Lei 9.317/96, artigo 5º, parágrafo 15, que veda além do mais, restou consignado para o autor recorrido que o fato de não constar em qualquer das notas fiscais objeto de glosa a menção de quanto ao regime de tributação simplificado federal, em nada socorre o contribuinte adquirente. Percebe-se que, a propósito, que em caso em comento, refere-se a uma relação negocial envolvendo, de um lado, a pessoa jurídica que adquire insumos e, de outro, a empresa fornecedora, o que, de plano, exige um dever mínimo de cautela entre as partes envolvidas, ou seja, o dever acautelatório necessário às boas práticas comerciais. Admitir-se que a irregularidade da emissão de nota fiscal, falta de menção da opção simples pelo fornecedor, confere o direito ao crédito IPI ao adquirente, resultaria em repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois inerente ao risco da atividade mercantista, ou mesmo de qualquer negócio. Diante do exposto, voto por negar provimento nesse particular. Por todo exposto, nego provimento ao recurso. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Denise. Passar ao doutor Vinícius. Com a relatora, presidente. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com a relatora. Corinto. Acompanhe, presidente. Rafael. Relatora, presidente. Também voto com o relator. Negado provimento por unanimidade o item 176. 176. Vou dar mais um... Quer mais um descanso, Jorge? Não, estou pronto, presidente. Está pronto? Pronto mesmo. Totalmente pronto. Pronto. Então, tá bom. Tem certeza? Absoluta. Então tá. Então vamos lá para o item 166 da pauta. Recorrente GTEC, processo final 2008-72. É isso, presidente. São os 4 são iguais. Eu vou ler o voto do processo de final 31. Final 31? Então, peraí. Então, vou ter que apregoar esse aí. Então, vai ser o item 167, processo final 2081 da recorrente GTEC. Você está com a palavra, doutor. Obrigado. Eu vou direto ao voto. GTEC Guanabara, processo de final 31. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Tópico da apuração do crédito pela recorrente. A sociedade GTEC tinha por atividade a fabricação, distribuição e comercialização de produtos em geral para todo o país, inclusive para o exterior. Para o regular exercício de suas atividades, o estabelecimento da sociedade GTEC adquiriu, no mercado interno, insumos, produtos intermediários e material de embalagem. A sociedade GTEC, em razão das atividades que desenvolvia, referente à exportação de produtos que produzia, também tinha direito ao aproveitamento de créditos presumidos. Nessas circunstâncias, ao final do segundo trimestre de 2003, a sociedade GTEC apurou um saldo credor do IPI, decorrentes da aquisição de insumos, produtos intermediários e material de embalagem, 2. O valor correspondente ao crédito presumido de IPI. Nesse caso, a sociedade GTEC utilizou parte do saldo credor de IPI para o pagamento, por meio de compensações da seguinte maneira. Tópico. No despacho decisório, de COMPID final 3.870, as autoridades fiscais homologaram parcialmente as compensações declaradas no valor de R$ 137.000. De COMPID final 7.356, as autoridades fiscais não homologaram as compensações pleiteadas. As autoridades fiscais afirmaram que não haviam valores a ser restituídos no PER de COMPID final 0337. Tópico. Preliminar, ocorrência da homologação tácita dos pedidos de compensação. É alegado nos itens 14 a 16 do recurso voluntário, de acordo com os parágrafos do artigo 74
4 da Lei 9.430, será tacitamente homologada a compensação objeto de declaração de compensação, que não seja objeto de despacho decisório proferido e cientificado o sujeito passivo, no prazo de 5 anos, contados da data de transmissão dos perdicumpes. No caso em objeto, conforme reconheceu o próprio acórdão recorrido, o perdicumpe foi transmitido em 15 de dezembro de 2013, o perdicumpe de final 56 foi transmitido em 29 de março de 2004. Todavia, o despacho decisório foi emitido em 20 de abril de 2009. Dessa forma, o lapso temporal entre as transmissões e a emissão do despacho decisório superou ao prazo estipulado pela legislação, o que ensejou a homologação tácita das compensações formuladas. A manifestação de inconformidade é juntada a partidas e folhas 02 e não aborda o assunto. Trata-se de argumento novo, não apresentado pela defesa em sede de manifestação de inconformidade, o que não é admissível no processo contencioso ou administrativo, implicando a ocorrência da preclusão consumativa. Desta forma, sob pena de inovação recursal, entendo que não é mais possível conhecer destas alegações nesta fase processual. Tópico preliminar, nulidade do acórdão na ausência da apreciação dos argumentos e documentos apresentados. Para, Jorge. É alegado nos itens 19 a 21 do recurso voluntário. Tá. Para aí. Deixa eu entender uma coisa, Jorge. Tá. Aqui é no recurso voluntário. Aqui eu vou botar isso em votação, porque isso aí. Você está falando que precluiu. Isso. Ou seja, você não está dando o efeito translativo aí. Não. Tá. Vou colher os votos, porque eu não sei se todos concordam com essa sua posição. Doutor Vinícius Guimarães. Está sem o áudio, doutor Vinícius? Eu preciso entender isso que você fez aí. Você considera que houve preclusão? Ele não aplicou isso na manifestação. Que é exatamente o quê? A homologação tácita. A discussão, desculpa, Jorge, posso interromper, já interrompendo? A discussão aí é simples. A homologação tácita, ocorre com ela também esqueci o nome do efeito, não importa o efeito. Ela é uma questão de ordem pública e pode ser declarada a qualquer momento? Entendi. Essa é a pergunta. Quer dizer, translativo? Acho que é esse o nome. Ele só traz no recurso voluntário essa questão, então, aí você está enfrentando aí, dizendo que houve preclusão disso aí. A gente já não votou analisando esse tipo de coisa? Eu acho que se é de questão de ordem pública ou não, eu não sei se a gente eu não lembro. Eu acho que a gente já analisou isso aí. Não, eu tenho a minha posição, eu acredito que o senhor tem a sua também sobre isso. Eu pelo que me lembro, eu não tenho certeza se a gente analisou exatamente a homologação tácita. Com relação a isso, eu acho que... É translativo mesmo, o nome do efeito é translativo, eu só queria lembrar. Nesse caso aí, eu considero que tem que analisar. Agora, você chegou a analisar, Jorge, o mérito? Não. Porque... Mas nesse caso você teria, né, que ter uma parte do teu voto falando, né? Tem? Não é assim, se... Não. Caso vencido, não? Tem, eu não vi. Eu não vi lá embaixo. Não. Eu não analiso. Entendi. Eu acho que tem que ser conhecido isso aí. Tem que ser conhecido. Alegação de homologação. Seria como uma alegação de decadência, né? Seria muito similar a isso. Para mim,
Bom, eu não posso dar minha opinião, esqueci. Tá. Então, A gente está na discussão. então, É que algumas vezes eu fico preocupado em dar minha opinião e depois ser acusado de estar você entende que direcionando a votação. Mas veja, eu não Pode vejo falar o item da pauta, porque eu acho que eu li o voto errado. qual é o item da pauta. É. Sim, senhor, doutor. O item da pauta é 167, final 2008-31. Ah, 167. Tá. Sim, Eu li o final 72 da GTEC. Não, ele pediu para ler esse 31, que ele disse que todos são iguais, e aí ele escolheu esse como o representante dos outros. Olha, da minha visão, Vinícius, modesta visão, eu entendo que a homologação tácita, ela se equipara à questão da decadência. Ela não é a decadência, mas ela se equipara. Não prescrição, porque prescrição, na verdade, é de um título que pode ser cobrado. Aqui não, é que a possibilidade de você fazer uma análise do direito ainda. Então, ele perde o direito de fazer análise do direito solicitado. Né? Na homologação tácita, o que acontece é o seguinte, a lei determina que aquela compensação está homologada. E a Fazenda Pública perde o direito de fazer essa análise. Então, na verdade, o que acontece na homologação tácita é uma sanção pela inação. E, para mim, ela é sem dúvida questão de ordem pública. Para mim. Sem dúvida, para mim, veja, respeitando com todas as vênias a todos que pensam o contrário, tá? A minha opinião é que ela é equiparada a... E eu já fazia isso desde a DRJ, na verdade. Inclusive, te digo mais, eu fazia isso na DERAT. E o meu chefe não assinava. Se você quer saber. Porque na DERAT, eu punha o despacho decisório, né? E o chefe de divisão assinava o despacho. Sim. Ele não assinava e botava outro para fazer. Porque eles não queriam dar homologação tácita. Isso foi no início, né? Lá nos primórdios de 2004. Foi. Bom, mas o que eu quero falar é o seguinte. Na minha visão, existe um efeito translativo, nesse caso específico, e eu tenho que conhecer a qualquer momento. Eu só não conheceria dela, ou não analisaria ela, se por acaso ela já tivesse sido analisada em algum momento. Por exemplo, o despacho decisório foi lá e falou assim, não teve homologação tácita. Começasse com uma inicial assim, estou analisando, não tem homologação tácita. Nunca o despacho decisório faz isso, mas eu estou dando esse exemplo. Aí chegou na manifestação de conformidade, ele não fala nada. Cara, se ele não fala nada, ele não se insurgiu, ele não pode começar agora. Entendi. Desde que uma matéria de contestação e ele não contestou, você não... Eu fico na dúvida se a gente já julgou isso, porque exatamente eu penso que isso seja esse tipo de matéria seja muito similar à de decadência ou de prescrição. Vinícius, só um minutinho. Ô, Denise, você está bem? Mais ou menos, presidente. Atacou minha asma aqui. Mas eu tô Você quer um tempo? Não. Fique, por favor. Eu tinha reparado que você não estava bem, você saiu, agora voltou e eu estou sentindo que você não está bem. Não, mas vamos seguir. Tem certeza? Tem. Tem ausência temporária. Não precisa se... Assim, Não precisa se matar, vamos botar assim, mas essa palavra é muito forte, né? Não, tô ficando melhor, presidente. Vamos seguir. Qualquer coisa é só me avisar. Obrigada. Sem problemas, tá? Então tá bom. Desculpa, Vinícius. Não, sem problema. Mas eu tive que fazer essa interrupção aí, porque eu vi que a Denise não estava bem. Ok. Eu entendo também que esse tipo de matéria, Jorge, tem que ser analisado, tem que ser apreciado de ofício. Então, eu levantaria essa questão aí, com relação à homologação tácita.
Agora, você não tem no teu voto, caso fosse vencido, né, nessa análise de Mas dá para analisar, ô Vinícius. Dá para analisar. Bom. Mas vamos ver primeiro se todos concordam com essa teoria, né? Então tá. Então, Fala, Vinícius. Então, meu voto é esse, nesse sentido aí de reconhecer, tá? Ok, doutor Walker Araújo. Doutor Walker parou? Todo mundo parou? Todo mundo parou. Então sou eu que parei. Se todo mundo parou, é porque fui eu que parei. Não. O Jorge, então, não está conhecendo da matéria? Da homologação. Ele não conhece? Não conhece. Ele não conhece a homologação tácita porque não foi ventilada essa matéria em primeira instância. A pergunta é simples. É ou não é questão de ordem pública podendo ser trazida a qualquer momento do processo? Pouca divergência. E, cara, vocês estão parando também ou sou eu que estou parado, hein? Não, o restante está parado para mim também. Para mim, tá todo mundo se mexendo, muito embora o sistema hoje parece estar um pouco intermitente. Assim, às vezes todo mundo para, mas recupera muito rápido. Eu tô aqui. Tá. O Walker está parado para mim. Pouca divergência. Oi? Pouca divergência. Tá. Então vamos lá. Doutor Jorge é o José Renato. Eu acho que é matéria de ordem pública também, pouca divergência. Doutor Corrido. Pouca divergência. O senhor está... agora entrou de novo. Eu acho que é o sistema que está com o problema. Estou começando a achar que não é a nossa internet, não. Divergência, presidente. Presidente, eu estou vendo bem o tempo todo aqui. Talvez em Vitória esteja diferente dos outros locais. Isso aqui é um espetáculo. Sem problema. Parabéns. Eu também estou vendo tudo tranquilo agora. Então, agora eu também estou vendo, mas tem horas que dá uma parada geral. Por exemplo, o Walker está parado com a mão no queixo. Ah, não, ele está mexendo. O Walker e o problema é que o Walker e o Vinícius a gente nunca sabe se eles estão ou não estão. Esses caras ficam imóveis de uma maneira absurda. Denise. Eu volto com a divergência. Eu também. Bom, então, uma vez que a questão da homologação tácita vai ter que ser enfrentada, doutor Abud, você mantém seu voto assim? Eu posso mudar. O móvel. Tá bom. Não, só para saber se eu vou ter que designar alguém para fazer o voto vencedor sobre isso. Eu não quero. Tá, agora vamos lá. Uma vez alterado, esses dados estão corretos do recurso voluntário? Sim. Você só tem 2 decomps? Correto. E as 2 estão homologadas tacitamente? Aí eu não tenho que ver. Não é fácil. Olha só. A primeira foi no dia 15/12/2003. Está aí escrito. Isso. Então, e o despacho decisório foi 20/4. Então, a primeira está homologada. Homologado. A segunda foi 29/3/2004. A segunda também está homologada. Sim. Tá, agora a pergunta que eu faço é o seguinte. Esse processo é só decomp ou tem PER? Tem PER. Tá, então não vai poder parar por aí, porque eu preciso analisar o crédito também. Porque você homologa as decomps, mas você tem que analisar o crédito. Até porque o crédito pode ser um pouco maior, e o crédito deferido vai ter que ser usado para a decomp, de qualquer maneira. Então, vamos por parte. Tá? Por parte, vamos lá. Jack Stripper. Você vamos dar 1 minuto, tá? Porque aí a gente vai ter que entrar processo por processo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, Jorge, espera aí. Olha só, para a gente
não parar completamente a sessão? Não. Eu vou deixar você fazer essas análises e vou passar para o voto, vou suspender a votação desse 167 agora, e vou passar para a votação do 179, que é de relatoria do Rafael. Um momento que eu preciso de uma informação sua. Tá bom? A informação que eu tenho agora é que nos processos não haviam valores a serem restituídos. Ressarcidos ou restituídos? Um momento. Tá tá bom, não faz diferença. Restituídos. Tá. A informação que você tem é que todo crédito é usado para... Isso? Bom, como é que eu lido com essa informação? Olha só, se você não analisar o direito de restituição, ele vai te embargar. Não. Porque eu não posso simplesmente... Vamos ver o procedimento que a Receita faz. O que a Receita faz? Ela olha... A Receita ela não pode mais falar se a compensação vai ser ou não homologada. Isso ela não pode. Mas ela pode falar ainda se o direito creditório existe ou não. Tá? Beleza. Se o direito creditório existir, a Receita vai fazer o quê? Ela vai pegar esse direito creditório e vai alocar a essas compensações. Não. Que foram homologadas tacitamente. Não. Só que esse é o lado da Receita. Mas tem o lado do contribuinte. Porque o lado do contribuinte, ele vai querer discutir que não teria que fazer isso. Ele vai querer discutir que a Receita, ele teria o direito aquilo homologou, mas ele quer agora pegar aquela restituição e fazer qualquer outra coisa. Isso normalmente ele pede. E ele sempre pede, porque na verdade isso é uma regra que já tem. Porque quando você homologa tacitamente, o que você está fazendo é falando o seguinte, ó, independente da origem do crédito, se ele é verdadeiro ou não, essas compensações extinguiram o débito que está pedindo a compensação. Não. Se o crédito for de verdade, ele vai alocar, óbvio. Se ele for de mentira, só lamento. Receita, você perdeu o prazo, vai fazer o quê? O que eu não posso fazer é tirar aqueles créditos daquelas decontes homologadas e usar para outra coisa. Não. Só que eu não vejo como eu não analisar o crédito. Mas veja, isso é uma opinião minha. Se o colegiado entende que não tem que analisar nem o crédito, uma vez que a gente está dando homologação tácita... Mas a gente fez isso já, a gente já julgou, como você está falando, da outra sessão, se não me engano, na última sessão. É voto do Rafael, não é, Rafael? Você lembra? Que tinha decomp e tinha pedido de ressarcimento e restituição. Lembro, deu uma confusão nesse processo. Você segregou as duas coisas, isso. Deu a homologação tácita para uma coisa e para o outro não, porque não se aplicaria. Exato. E até porque, ô Vinícius, a gente julga tudo num lugar só, o despacho vem numa coisa só, mas no fundo, são duas manifestações de conformidade. Uma é contra o PER e outra é contra a DECOMP. Só que é melhor deixar esses detalhes para lá, porque eu não sei se vão agregar. Mas o fato é que são duas, efetivamente são duas, só que a gente faz tudo num só. Alguém quer fazer algum posicionamento sobre o assunto? Mas então, eu tenho como fazer isso aqui agora, na casa de resolução? Como é que é? Eu tenho como conferir isso aqui agora. Se você tem como conferir isso aqui agora? Eu tenho crédito. Você vai ter que olhar, para você saber se ele vai ter crédito ou não? Isso. Sim, mas o teu voto é seguido isso, analisando o direito creditório dele, não foi? Foi.
Então, Ele não apresenta provas. tá, aí você está negando o direito de creditório por falta de prova. Isso. Tudo bem, veja, ele vai continuar sem o crédito, mas as homologações vão estar homologadas tacitamente, as declarações vão estar homologadas tacitamente, perfeito. Olha, essa questão da homologação tácita, ela só vale para esse 31. Pelo que eu estou vendo aqui... Você olhou os outros? Eu estou olhando 2008-72, por exemplo, não vale para ele, porque a ciência se deu antes do prazo, a ciência do despacho decisório. Então, não valeria para ele. Tá, mas peraí, então, vamos por enquanto, Luiz, até o 31, isso, só para não confundir. Tá, ok. Enquanto isso, eu vou olhando os outros aqui para ver se aplica também. Basta olhar, nesse caso aí, Jorge, basta olhar o despacho decisório traz as decomps que estão sendo analisadas, né? Ali você tira a data de transmissão da decomp. Isso está no meu voto, eu coloquei isso nos 4 votos. Então, assim, olhando o despacho decisório e a data de entrega dele, matou. É a data da ciência. Eu tô olhando o resto aqui. Tá, então, Jorge, a gente pode resumir que a questão do direito creditório, você está negando direito de falta de prova, é isso? Correto. Ô, Vinícius, mas os votos não são iguais, porque nesse aí que você está olhando, o contribuinte não alegou homologação tácita. Ah, não? Que nem eu estava olhando outro processo, né? Aquele final 18, né? E não tinha alegação de homologação tácita. Também não tinha nenhum. Ah, ok. Então ele já viu que não tinha mesmo... O contribuinte acho que só trouxe a homologação tácita nos casos que ultrapassados 5 anos, né? Entendi, tá, ele não pediu aí, não, ele foi lá e pediu pontualmente. Quer dizer, aí o Jorge nem precisa mudar o voto, já está certinho. No final 18, quer dizer, no final 18 não tem a questão da matéria de ordem pública. Ele não fez pedido, pelo que eu vi aqui. Acho que até eu confundi, porque eu estava vendo outro processo, ele estava falando de homologação tácita e não tinha. Né? Entendi. Bom, então vamos voltar ao 31, para a gente poder ir fechando, senão a gente acaba se perdendo, que são vários. Nesse 31, então, o voto seu vai ser dar provimento parcial para declarar a homologação tácita das declarações de compensação, é isso? Isso. Tá bom. Então eu vou passar o voto ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Zé. Com o relator. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então foi dado provimento parcial por unanimidade. Não temos o voto do relator. Esse é 167. Agora vamos voltar. Ai, caramba. 167. Agora vamos voltar. Aí para ficar na ordem, então. 166, que é o final 2008-72. O 2008-72 tem a questão da homologação tácita? O 72 foi o que eu falei. O 2008-72 não tem. Não tem. O 2008, o 2009-18, que foi o que o Walker viu, que também não tem. Sim, mas peraí. Vamos só na ordem, Vinícius, eu peço... Só vou resumir aqui para o seguinte, o único que vai ter aí é o 2085 e o 2008 é 31, tá? Então, só para... Só o 85 e 31? Isso. Tá, então o 2008-72 é falta de prova também, não é isso? Correto. Então eu estou copiando o resultado do 167. Não estou copiando o resultado não. Nesse caso, então, é negado provimento por unanimidade. Certo, senhores? Isso. Porque falta de prova todo mundo tinha dado. Então estou passando o resultado NPU, negado provimento por unanimidade, para 166. E, conforme vocês já me falaram, o 2009-18 também não tem homologação tácita. É isso, Vinícius? Foi o que o Walker viu. Não é, Walker? Confirma? Perfeito.
Tá. Então, nesse caso, também é um negado provimento por unanimidade. Agora, o último que faltou é 168. O 168. O Vinícius disse que tem homologação tácita. Mas é bom confirmar aí, porque eu estou olhando aqui de forma bem sumária, né? Não sei se... 2008, 85. Final 85 contém homologação tácita. Beleza, então. É isso. Então, se você confirmou aí também, então é isso mesmo. Eu vi aqui que realmente tem. Jorge, então você tem que mudar o teu voto, tirar a preclusão, falar da homologação tácita como uma preliminar. Não. Tá? Deixar claro que só tem aquelas duas. Vamos ver aqui eu estou no. Tá, eu estou aqui no 85. São duas decomps também. Realmente as datas foram anteriores a 5 anos. O despacho foi posterior aos 5 anos. É isso aí. Não. O relatório Então, esse aqui também é dado, provimento parcial por unanimidade, para reconhecer a homologação tácita. A única coisa que eu fiquei em dúvida, por favor, para não dar confusão depois, alguém poderia confirmar no processo de final 85 a data do despacho decisório? 85? 85 é a data do despacho, vai ser igual ao do outro lá, do 31. Tá. Eu acho que é igual a do 31. Peraí, deixa eu só confirmar. 29/4. Então homologou tacitamente mesmo. Homologou. 4 de 2009. Ok, de nada. Perfeito. Então, com isso, a gente votou do 66 ao 69. Agora, para dar uma relaxada no doutor Jorge Lima Bugi, eu vou passar para o do Rafael, que eu sei que está tudo planilhado, está tudo perfeito, está cheio de papelzinho assim em cima, colado aí para ele seguir o roteiro. É isso, Rafael? Esse nem precisa, presidente. Os processos são 3 processos idênticos. O senhor está com a palavra. Qual o senhor vai fazer? O 79? O primeiro, Então é o 2009-45, o senhor está com a palavra. Não, exatamente, final 45. Usina Moema, Açúcar e Alto, 45. Presidente, colegas, processo administrativo fiscal, discute-se crédito presumido de IPI e se eu puder partir direto para o voto, para eu já delimitar ali, pode ser, presidente? Pode ser. A primeira coisa que tem nesse processo é uma preliminar de nulidade de procedimento fiscal. A recorrente alega em 3 pontos. Ela fala que o processo foi realizado por amostragem e que isso violaria a certeza imprescindível ao lançamento. E aí eu combati a teoria da amostragem e disse que a utilização da amostragem para apuração de créditos por si só não tem o condão de gerar nulidade do presente procedimento. Eis que esta é condicionada a 2 elementos, quais sejam a demonstração do prejuízo e a violação à norma que rege o processo administrativo fiscal. No caso concreto, não foi demonstrado qualquer prejuízo em relação ao procedimento, devendo prevalecer o entendimento segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Aliás, tratando de processo administrativo fiscal, vigora a regra do artigo 59 em relação à nulidade. A norma está em consonância com a máxima segundo a qual não há nulidade sem prejuízo e que, outras palavras, condiciona a declaração de nulidade à demonstração de prejuízo. Por esse motivo, não foi demonstrado prejuízo, não foi apontado um vício em relação à competência, que é requisito, e não foi suscitada preterição de direito à defesa. Então, esses 3 pontos, por ausência desses 3 pontos, eu afasto a preliminar da nulidade. Ok, pode passar o mérito. A Lei 9363 concedeu às empresas exportadoras crédito presumido de IPI
calculado sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador. Para tanto, é necessário realizar duas operações, sendo que a primeira consiste em estabelecer um percentual entre a receita operacional bruta e a receita de exportação, para posteriormente aplicá-la sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem. O que eu posso? Foram realizadas 3 glosas. A primeira glosa, são duas matérias, foram realizadas 3 glosas. A primeira delas é a variação cambial. A variação cambial, eu não lembro da gente já ter julgado aqui essa matéria. O termo variação cambial é até estranho, porque é o seguinte, o contribuinte, ele exporta, na hora para usar o cálculo do valor da exportação, muitas vezes ele emite a nota fiscal e depois o dólar sobe. Quando o dólar sobe, como a relação dele com o comprador é no dia da exportação, ele emite uma outra nota para adequar o valor do dia da emissão da nota ao dia da exportação. Então, ele recebe 2 valores. Ele recebe um valor maior e outro valor da diferença da exportação, da diferença do câmbio. A DRJ entendeu que isso não pode, essa diferença não pode entrar no cálculo da receita de exportação. E o outro ponto, o 3, né? Insumos cana-de-açúcar adquiridos de pessoas físicas. Esse assunto é mais corriqueiro para a gente. O receita de exportação a DRJ deu. E aí o recurso voluntário, então, além das preliminares, trata desses 2 pontos. São os créditos oriundos de aquisições de insumos de pessoas físicas e o momento da apuração do valor do crédito. Basicamente é isso. Eu vou partir para o primeiro de segunda ordem do contribuinte, que são os créditos oriundos de aquisições de insumos de pessoas físicas. A recorrente insurge contra as glosas efetuadas sobre a parcela do crédito relativa à cana-de-açúcar adquirida de pessoas físicas, sob o entendimento de falta de previsão legal. Essa matéria já foi objeto de análise pelo STJ, que decidiu, em sede de recursos repetitivos, o benefício fiscal de ressarcimento do crédito IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física. O entendimento já foi mantido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e, com arrimo no STJ e na Câmara de Recursos Fiscais, voto por dar provimento a esse capítulo recursal. Peraí, Rafael. Pois não. Só me esclarece aqui antes de você continuar. Você falou dessa variação cambial. Esse vai ser o próximo ponto, que eu segui o roteiro do contribuinte. Tá. Esse é só aquisições de... Esse ponto, eu segui o despacho, eu segui o recurso voluntário. Então, eu botei esse ponto antes. São 3 glosas mesmo, né? Na verdade, foram 3 glosas, mas a segunda foi revertida pela DRJ, eu só coloquei para constar. Então, na verdade, o recurso voluntário são 2 pontos. Variação cambial e insumos de pessoas físicas. Ok, por isso. Desculpa. Não, eu tento ser o mais fiel ao recurso voluntário para facilitar a leitura coletiva. Obrigado, valeu. Então, o primeiro ponto seria esse, créditos oriundos de aquisições de insumos de pessoas físicas. Realmente eu não sei como eu não tenho um histórico do colegiado a respeito desse assunto. Eu imagino que seja bem. Insumos de pessoa física? Isso esse é fiscofis não cumulativo? Não, isso é IPI. IPI, insumos de pessoa física e cooperativas. Nós votamos no meu caso. Nós já votamos isso aí. Eu não tinha lembrado um caso dessa turma, senão eu teria colocado. Não, votamos ontem um caso meu, presidente. Que nós demos o frete e aquisição de insumo de pessoa física. Verdade. Foi aquele que o Jorge até perguntou, ele tirou aquela dúvida com o Walker. Votamos, foi ontem ou na terça-feira. Quando eu fiz o voto, eu até citaria aqui, mas, enfim, não, eu fiz antes. Deixa eu me lembrar, que agora eu estou tentando me lembrar a questão do pessoa física. Pessoa física é o insumo de pessoa física e cooperativa. Era aquela que era vedada pela 21? Não, mas ficou superada essa questão, né? A questão, mas essa aí não é do repetitivo? É do repetitivo, exato. Pessoa física. Que é cooperativa, mas isso é repetitivo, então? Sim. É, do repetitivo. Então não tem discussão nenhuma, não sei por que está preocupado. Agora, você falando, eu estou achando que tinha.
Tá, então beleza, vamos lá. Agora, o repetitivo não é PIS/COFINS? Não. É IPI. Tá certo. Esse repetitivo é que deu início à Selic. Foi através desse repetitivo que começou a dar a Selic para ressarcimento. Depois é que veio as modulações, ou como você... Não, modulação não, mas as variações. Mas vamos lá. Então esse processo é fácil, Vinícius? Sim, é fácil. O segundo ponto também é fácil. Qual é o segundo ponto? É o momento da apuração do valor do crédito. O momento? Essa questão, agora é o segundo ponto do recurso, então. A recorrente aquilo que eu relatei sobre os dois momentos de recebimento. O contribuinte, ele recebe o valor para quem ele vende no momento da emissão da nota e ele exporta o produto depois. Quando ele exporta o produto depois, ele identifica uma variação cambial. E essa variação cambial, pelo contrato dele, ele cobra a diferença do cliente dele, que o dólar, em regra, sobe. E a DRJ entendeu que esse segundo valor não poderia integrar a base de cálculo das receitas de exportação, porque esse valor que eu teria recebido não seria uma receita de exportação, seria uma variação cambial. Uma receita financeira. Uma receita financeira e não uma receita de exportação. Entendi. E aí eu juntei aos autos, no que interessa aqui, algumas decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais em relação ao próprio contribuinte. Variação cambial positiva, recurso repetitivo, reprodução de decisão. Então, nesse caso, também tem decisão sobre o assunto, e eu dou provimento a esse capítulo recursal para assegurar o direito do cômputo no cálculo do crédito presumido de IPI dos valores correspondentes às notas fiscais complementares quando correspondentes à variação cambial existente entre a data da emissão da nota fiscal de venda e o efetivo embarque das mercadorias. Entendi, peraí. Tá, pode ir falando aí que eu estou procurando os meus votos sobre isso. E o próximo assunto é a incidência da multa, que a matéria está prejudicada, ela fica prejudicada se meu voto for mantido, mas a gente tem uma política na turma de votar caso isso gere um recurso da Fazenda e o processo volte. Aí assim o processo não tem que voltar. Você está falando da inclusão dos valores de receita referente às variações cambiais na conta da receita de exportação para fins do cálculo do crédito presumido, é isso? Exatamente. O assunto é grande, né? O nome do assunto fica grande. Sim. Ok, para eu passar o voto, passa o Vinícius, então. Com o relator. É bom esclarecer, presidente, inclusive a questão da multa, se for o processo todo, a conclusão final é afastar as preliminares e no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário, porque a multa é negar provimento. Eu não sei como é que funciona na prática do dispositivo essa questão desse julgamento, da incidência da multa, esse julgamento just in case aqui. Tá. Ok. Você vota com o relator, doutor? O Rafael, ele inclui, certo? Inclui na receita operacional, na receita de exportação e na receita operacional bruta. É isso que você está fazendo, né? Exatamente. Eu entendo que para apurar a receita da exportação, tem que somar esses dois valores. Essa é a discussão. Então, essa é a discussão. O argumento da Fazenda, Gilson, é muito interessante. Até a Fazenda pergunta assim, olha, e se tivesse uma variação cambial negativa, você abateria? Não, tá bom. Não, eu estava pensando que era uma outra coisa. Não, isso aí... Essa eu já estou acostumado a votar pra caramba. Isso é antigo. Essa é com o relator. Tá, ok. Doutor Walker Araújo. Com o relator, essa questão da variação cambial, a gente já jogou alguns casos em que o contribuinte não vinculava a complementar a original, né? Uhum. Já jogamos, sim. Já jogamos esses casos, que ele não vinculava, né? Não havia vinculação. Mas eu dei uma olhada aqui, não é nem questão de
não vinculação, né? Porque aqui a questão é meramente de direito mesmo. Eu vou com o relator. Isso não tem súmula CARF, não, Rafael? Não tem, eu acho que tem súmula CARF disso aí, hein, cara? Deixa... Será? Pior que eu também acho, eu não coloquei, pior que eu acho que pode ter mesmo. 128, eu acho. Eu vou ver. Porque você que dorme... Pior que eu acho que pode ter mesmo. As súmulas CARF, 128, deixa eu ver. Eu não lembro desse caso, não. 127, 127... Pô, agora todo mundo congelou. Aliás, tá até engraçado. Vou até tirar uma foto da cara do Zé congelado. Peraí. É súmula 128. É isso mesmo? Eu não tô com minhas súmulas abertas aqui agora. Vocês estão todos congelados. Oi? Aqui tá todo mundo congelado. Eu não tô com... Deixa eu abrir aqui. Não. A 128 fala... Ó, mandei a foto pra você, Zé. Você tá bonitinho na foto. Ah, não, isso aqui é outra coisa, Vinícius. Não é da... Ela fala do cálculo, mas não trata especificamente da variação cambial, não. Né? Não. Por isso que eu não lembrava, não tem. Um bom motivo, irmão. Caraca. Sabia, você não ia deixar passar a súmula assim. Pô, eu tô com fome, vamos almoçar. Calma, a gente tá votando ainda. Tem aí todas as usinas. Espera aí que eu perdi a... São os três iguais, presidente, só muda o período. Um é o primeiro e terceiro trimestre de 2003, o segundo é quarto trimestre de 2003 e o último é o segundo trimestre de 2003. Então, está faltando só o primeiro trimestre de 2003. Tá, mas peraí, tem que continuar colhendo o voto. Doutor Jorge. Agora eu vou precisar de uma ajuda, por favor. Pelo que eu entendi, houve uma variação cambial e ele quer incluir essa variação cambial como receita, é isso? Mas não é bem, aí que tá, o termo variação cambial, ele tem um certo preconceito com esse termo, né? A verdade foi o seguinte, ele vendeu, vamos supor que tenha vendido álcool, e aí quando fez o contrato para mandar o álcool para o navio e exportar o álcool, o dólar estava a 5. Então ele vendeu o álcool, ele recebeu 5 vezes os milhões de litros de álcool. Depois, só que o contrato dele com o comprador no exterior no momento, deve ser FOB, deve ser free on board, né? Então, quando coloca o álcool no navio, ele faz a conta, ele faz o ajuste, é como se fosse um ajuste. Faz um ajuste, só que nesse dia do ajuste o dólar estava 5,5, subiu 10%. Aí ele fala, nosso contrato é no dia que eu entrego, é FOB, hipoteticamente, é no dia que eu entrego. Então, se é no dia que eu entrego, você pagou a menos. Você pagou 5, era 5,10, era 5,50. Então, agora você me complementa aí o valor da mercadoria. E a Receita não reconhece isso? Não, ela diz que o valor essa segunda nota não seria uma nota de compra e venda, seria uma nota de variação cambial, receita financeira. O que a Receita faz é a pior das coisas, ela exclui e inclui. Ela inclui na receita bruta e exclui na receita de exportação. Então ela aumenta... É o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Porque então... Desculpe ser chato, mas eu não... Porque, olha só, vamos lá, o crédito presumido, você vai pegar e você vai pegar, como é que se fala? Você vai aplicar em cima da matéria-prima, tal, do material de embalagem, o percentual. Esse percentual vai vir da onde? Vai vir da receita de exportação sobre receita operacional bruta. Isso vai dar o índice. Na hora que você aumenta o denominador, o que você faz? Você diminui o índice. Quanto maior o denominador, menor o índice. Então a receita tira da exportação e coloca, mantém na receita operacional bruta. É isso que ela faz.
O que se discutiu muitas vezes aqui no CARF é se podia excluir dos dois. E aí eu me lembro que na Câmara Superior, na época, a gente, eu votava assim, continuo votando, entendo que eu não posso excluir dos dois por falta de previsão legal de exclusão. Então eu tenho que incluir para poder fazer sentido, para poder equilibrar a equação. Então você inclui na receita de exportação e mantém na receita, porque quando vai para a Câmara Superior, o que acontece? A Fazenda Pública entra com recurso especial pedindo para excluir e o contribuinte para incluir. Aí a gente dá uma terceira decisão, que é para incluir os dois. Mas isso não é recurso especial. Aqui não, aqui ele só está pedindo para que seja incluído também na receita de exportação. Incluída, isso. É só isso que ele está pedindo. Eu voto com o relator. Ok. Doutor Zé Renato. Relator. Doutor Corinto. Inclusive, só para aduzir, isso não é uma variação cambial verdadeira do sentido de receita financeira. Essa variação cambial seria financeira se o contribuinte ganhasse um dinheiro X e, de posse disso, desse dinheiro não houvesse mais aporte nenhum de lado de fora. Ou seja, esse dinheiro é que valorizaria em função do câmbio. Não é isso que acontece. O que acontece é que o contribuinte ganha uma parte do dinheiro que lhe é devida e, em função do câmbio, ele ganha a outra parte ao final. Então, tudo isso é a receita de exportação. Não é verdadeiramente uma receita financeira ou em função da variação cambial. Só isso. Ok. E como o senhor vota? Não, eu já acompanhei o relator. Ok. O relator Rafael, doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, já dei os meus motivos e o belo, pequeno histórico, só que eu perdi um número aqui, peraí que eu saí. A gente está falando da usina Moema, né? Isso. Então ele só pede isso? É tudo que ele pode pedir, porque o outro assunto da glosa, da glosa foi alterado pela DRJ. Então só tem esse assunto. Então você está dando provimento ao recurso. Eu acho que eu não posso dar o provimento integral, porque tem a matéria da incidência da multa, que, segundo até foi uma ideia, uma dica do Walker no outro processo, julgar esses casos logo, na hipótese do processo ser revertido na Câmara Superior, quando não ter que voltar para a gente. Como é que é, Walker? Eu não entendi. Eu entendi também. Que ideia foi essa aí, Walker? Se um é dependente do outro... Pois é, Walker. Você que está falando que você deu essa ideia. No outro processo que a gente julgou aqui, você suscitou uma questão que foi que eu achei interessante, a gente julgou dessa forma, inclusive. A incidência da multa. Se a gente não julga a incidência da multa, e o processo é revertido na Câmara Superior, ele vai ter que voltar para a gente julgar se cabe multa ou não cabe multa. Se a gente já julgar que essa multa é devida, se o processo de auto de infração? Isso é auto de infração? Não. Isso não é auto de infração? Não. Então que multa é essa? A multa da diferença dos valores compensados. Multa da diferença? Mas não tem multa em pedido de compensação. Seria um processo à parte. Esquisito, Rafael, tem certeza disso? Olha, vou abrir aqui. Como é que você mandou? Como é que você sugeriu isso, Walker? Lembra aí? Não é essa a hipótese, não. Tem outros casos que a gente julga
gente julga outras matérias que em tese seriam prejudiciais, mas não é essa da questão da multa, não. Eu não lembro disso. O recurso voluntário, que o Rafael está falando, não. O recurso voluntário, ele diz, também não há como se manter a conclusão exarada no acordo de que a cobrança emitida pelo deferimento apenas parcial do crédito deveria prever incidência de multa e juros. Ora, o artigo 100 do CTN prevê que aquele que observar a prática administrativa não pode ser penalizado no caso de interpretação que destoe da linha majoritária. Ele foi... Ele está falando o seguinte, olha só, se eu não homologar a compensação, o que vai acontecer? Aquele débito vai estar em aberto. Isso. Aquele débito em aberto vai incidir multa e juros. Mas ele está dizendo que não, ele está dizendo que não pode incidir multa e juros por causa da praxe, por causa das... Não, mas isso você não vai discutir aqui. Então eu retiro o 3.3 do recurso voluntário. Então eu não julgo que é matéria prejudicada. Eu declaro a matéria prejudicada. Oi? Eu tenho que declarar a matéria prejudicada. Não, você tem que declarar que é uma matéria que foge o escopo dessa análise, que isso não é uma matéria que se discute aqui nesse tipo de processo. A cobrança do débito e etc. é uma coisa que ele não tem que levantar essa questão aqui, porque não é objeto da lide. Ele suscita no recurso voluntário a aplicação da multa, enfim. Mas eu entendo, sim, é estranho. Ele suscita, mas é estranho. Para variar, meu parou de novo. Eu estou vendo todo mundo mexendo. Eu não. Cara, que saco isso, hein? Hoje está complicado o negócio. O pior é que cada vez que você volta, tem que lembrar de mudar a resolução, né? Terminar a sessão. Então vamos lá. Agora o Rafael parou. Parei? Eu estou aqui. Não, melhorou, vai. Então, presidente, eu entendo que essa matéria é estranha, lide. Então você está não conhecendo essa parte? Não conheço a matéria. Então você não conhece dessa matéria, porque ela na verdade não... Ela foi abordada na manifestação, Rafael? Manifestação. Acho que foi, porque a DRJ se pronunciou. E como a DRJ se pronuncia? Então, se ela se pronuncia, você não pode não conhecer. É verdade. Tem razão. A incidência da multa de juros não compensada, que é contestada apenas na esse dispositivo não só ocorre contribuinte por inexistir em relação às 3 glosas práticas reiteradas da Receita Federal. Ela abordou a matéria, decidiu a matéria. Eu acho que tem que abordar desse jeito, então. É como eu penso em relação à matéria. Então faz o seguinte, reproduz a DRJ e ponto. Ok. Então dá provimento parcial, não é provimento total. Na verdade, o que eu fiz foi reproduzir a DRJ com outras palavras, não reproduzir o mesmo entendimento. Prática reiterada é outra coisa. Mas pode ser. Aí você dá provimento parcial, é isso? Exato. Tá bom. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walter. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Com o relator. Quinto. Acompanhe. Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator, então dado provimento parcial por unanimidade. Esse item 179, então, estou copiando para o 180 e para o 181. Bom, para Patrícia, pode interromper a gravação, por favor?